Sim. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Now, borrowing from the Puritans, let me give you an illustration. Eu vou emprestar essa ilustração dos puritanos. Christ is growing as a boy. Cristo está crescendo como um garoto. He's increasing in stature and wisdom. Ele está aumentando em estatura e sabedoria. And the revelation of redemption is becoming clearer and clearer. E a revelação da redenção está se tornando cada vez mais clara para ele. What it would cost to save his people. E ele está entendendo cada vez mais o quanto custaria salvar o seu povo. The revelation comes that he must die. A revelação chega e ele tem que morrer. And it hits him in the chest like a truck. E parece que atinge o seu peito como se fosse um caminhão. And he says, "Not my will, but yours." E ele fala, não a minha vontade, mas a tua. And then as time goes on, it becomes increasingly apparent what that means. E aí de repente vai se tornando cada vez mais claro o que isso significa. Greater revelation of what it will mean for him to die. Grandes e maiores revelações sobre o que significa ele morrer. And it hits him like a truck. E aquilo parece que de novo bate no seu And he says, peito. "Not my will, but yours." E ele fala, Senhor, não a minha vontade, a tua. And then that last night in Gethsemane, E aí na última noite lá no when Getsemane, all the doors of hell are opened up on him, quando todas as portas do inferno estão abertas contra ele, and the full revelation of what it would mean for him to die for his people, e a plena revelação sobre o que significa morrer pelo seu povo, and in that garden it hits him like a truck, e novamente naquele jardim parece que atinge o seu and peito he como um caminhão, stands, e ele permanece, and he says, "Not my will, e ele fala, não a minha vontade, but yours." mas a tua. That's the kind of Savior we serve. É esse o tipo de Salvador que nós That's servimos. the strong Savior who saved us. Esse é o forte e poderoso Salvador que nos salvou. Jesus Christ. Jesus Cristo. Now he's on the cross. Agora ele está na cruz. My God, why have you forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? Do you know what I've heard preachers say? Sabe o que eu ouvi pregadores dizerem? That God looked down from heaven Que Deus olhou lá do céu and saw the suffering of his son e viu o sofrimento do seu filho and could no longer endure it, e não conseguia mais suportar ver esse sofrimento. and so he turned away. Aí ele virou o seu rosto. Really? Mesmo? No. Não. You know all those gospel tracts that we have? Sabe aqueles panfletos evangelísticos que a gente tem? God's on this side Deus está desse lado and he's holy. e Ele é santo. We're on this side Nós and we're somos, sinners. nós estamos desse lado e nós somos pecadores. And in the middle of us is a giant's abyss. E aí tem um abismo no meio And we cannot pass e nós não podemos passar because our sins have made a separation between us and our God. porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e nosso Deus. How do you think that separation was to be closed? Como é que você acha que aquela separação deveria ser fechada? Someone had to suffer. Alguém tinha que sofrer. And they had to suffer outside the favorable presence of God. E ele tinha que sofrer fora da presença favorável de And that's Deus. exactly what Christ did. E é exatamente isso que Cristo fez. Look in Psalms 22 for a moment. Dá uma olhada no Salmo 22. Verse 1. Verso 1. My God, why have you forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido. Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I have no rest. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. And then look at verse 4. Aí veja o verso 4. It's an argument drawn from history. É um argumento tirado da história. In you our fathers trusted. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were delivered. In you they trusted and were not disappointed. Versos 4 e 5. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti, não foram confundidos. Throughout all of history, Durante toda a história, every time your people have called out to you, O God,
Toda vez que alguém clamou por ti, ó Deus, every time they have trusted in you in their distress, toda vez que eles confiaram em ti em meio à sua aflição, you have been faithful to save them. o Senhor foi fiel em os salvar. But here I am, your son, Mas eis-me aqui, o teu filho, your beloved o son. teu filho amado. I cry by day and by night, Eu clamo de dia e de noite, but you do not deliver me. mas o Senhor não me livra. Why? Por quê? And then he answers. E ele responde, Verse 3. verso 3. Yet you are holy. Contudo, tu és santo. Verse 6. Verso 6. But I am a worm. Mas eu sou verme. Now let's go and look for a moment in Genesis chapter 22. Vamos por um instante olhar para Gênesis capítulo 22. Verse 2. Verso 2. Yes. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Now look at the language. Olha a linguagem. Take your son, Toma o teu filho, your only son, teu único filho, whom you love. a quem amas. Does that language remind you of anything in the New Testament? Lembra de alguma história no Novo Testamento? For God so loved the world, Deus amou ao mundo de tal maneira gave his only begotten son. que ele deu o seu único filho. And so the old man obeys the voice of God. Então esse velho homem obedece à voz de He Deus. takes his son to Moriah. Ele toma o seu filho e vai para Moriá. He lays the wood and prepares the fire. Ele prepara o fogo, a madeira. And then he pulls back the knife. Aí ele toma a espada, ou no caso a And faca. as he is going to drive it down into the chest of his E son, quando ele vai colocar no peito do seu filho, God speaks. Deus fala. Verse 12. Verso 12. Do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him, for I now know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. And then what happens? E aí o que acontece? Abraham turns, Abraão se vira and there's a ram caught in the thicket. e tem ali um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. And as we read this story, E quando a gente lê a história, so intense, tão intensa, is he going to slaughter the boy? será que ele vai matar o menino? And then we see a ram for him E aí nós vemos um carneiro para to be ele, offered in his para place. ser oferecido no lugar do menino. And we breathe a sigh of relief. E a gente fala assim, ufa. And we say, what a wonderful ending to the story. Você fala assim, que final lindo para essa história. It wasn't the ending. Não foi o final, It was the intermission. foi só ao intervalo. And centuries later, E séculos depois, the curtain opens again. a cortina se abre de novo. And there is God's son, Aí lá está o Filho de Deus, his only son, o seu único filho. hanging on Calvary. E está lá pendurado no Calvário. And God takes the knife out of Abraham's hand. E Deus toma a faca da mão de Abraão. And he drives it into the heart of his only begotten son. E ele enfia no coração do seu único filho. Do you see what's truly precious? Você percebe o que é verdadeiramente precioso? All of your silly preachers Todos os pregadores tolos, prophesying nonsense, profetizando coisas tolas, talking about wealth and money. falando de riqueza, de prosperidade. They make me sick Eles me enojam, because they give no emphasis where emphasis belongs. porque eles não dão ênfase àquilo que deve ser It enfatizado. is to Jesus Christ É a Jesus Cristo and what God has done. e o que Deus fez.
I want us to look for just a moment to Quero bring que- this to an end Eu queria encerrar aqui, então olhar uma coisa por um instante. at two things that the resurrection and the ascension do for us. Que duas coisas que a ressurreição e a ascensão fazem por The nós. first one, I want to go to Psalms chapter 24. Primeiro eu gostaria de ir para o Salmo 24. This is called the Ascension Psalm. Esse salmo é chamado de Salmo da Ascensão. It was used in Israel for that purpose, Foi usado em Israel com esse propósito. and the early church also adapted it E a igreja primitiva também adaptou to apply to Christ's ascension. para aplicar a ascensão de Cristo. Now look very carefully Agora ouça atentamente at verse 3. o verso 3. Who may ascend to the hill of the Lord? Quem subirá ao monte do Senhor? Who may stand in his holy place? Quem há de permanecer no seu santo lugar? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. The question being asked is this: A pergunta a ser feita é a seguinte: who can go to heaven? quem é que pode ir para o céu? Who can stand in God's presence? Quem é que pode ficar na presença de And Deus? then we have the qualifications. Aí here. nós temos aqui as qualificações. Now let me ask you a question. Então deixa eu fazer a pergunta. Do any of you qualify? Algum de vocês preenche as qualificações? No. Não. No one. Ninguém preenche. Does Adam qualify? No. Adão não qualifica. Does anyone qualify? Será que alguém se qualifica? No. No. No one qualifies. We look at all the people of God throughout A history, gente pode observar qualquer pessoa do povo de Deus através da história. and no one qualifies. E ninguém é qualificado o suficiente. But then Mas aí we see Jesus, nós vemos a Jesus, the Son of God. o Filho de Deus. But not only the Son of God, Mas não só o Filho de Deus, He is truly man. ele também é verdadeiramente homem. He is truly our brother. Ele é realmente nosso irmão. He is flesh of our flesh and bone of our bone. Ele é carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Not only was He raised from the dead, Não somente ele foi ressurreto but dentre os mortos, He ascended up into heaven. mas ele foi assunto aos céus. And as He ascends up to heaven, E à medida que ele sobe aos céus, He comes to the very gates of glory ele chega nas portas da glória as a man, como um homem, as our representative, como nosso as representante, our brother. como nosso irmão. And He says to those gates, E ele diz àqueles portões, verse 7, verso 7, lift up your heads, O gates, levantai, ó portas, as vossas and be cabeças. lifted up, O ancient doors, Levantai-vos, ó portais eternos, that the King of glory may come in. para que entre o Rei da Glória. Spurgeon says it this way: Spurgeon coloca da seguinte maneira: at the sound of a man's voice, ao som da voz de um homem, all the inhabitants of heaven gather together. todos os habitantes do céu se reúnem. All the angels of glory run to the wall. Todos os anjos de glória se aproximam da And they parede. look over the wall. E eles olham em cima do muro. And they say, who is this? E eles perguntam: quem é este? Verse 8. Verso 8. Who is this King of glory? Quem é o Rei da Glória? What man would dare lay his hand to the latch of this door? Qual homem ousaria colocar a mão No man. nesta porta? No man has ever come here. Nenhum homem jamais chegou nesse Who portal. are you? Quem é você? And then he cries out again. Aí diz novamente. They say in verse 8, who is the King of glory? Eles dizem lá no verso 8, quem é o Rei da Glória? And the Lord Jesus replies, E aí Jesus responde: the Lord strong and o mighty, Senhor forte e poderoso. the Lord mighty in battle. O Senhor poderoso nas Lift up batalhas. your heads, O gates, Levantai, ó portas, as vossas and cabeças. be lifted up, O ancient doors.
Levantai-vos, ó portais eternos, that the King of glory may come in. para que o Rei da Glória entre. And for the first time in all of E history, pela primeira vez na história da humanidade, the doors open to a man. os portais se abrem a um homem. And he walks into glory. E ele entra na glória. And all the angels fall prostrate before E him. todos os anjos se curvam diante dele. But he walks into glory, Mas ele entra na glória, not by grace, não pela graça, but by his own virtue and merit. mas pelas suas próprias virtudes e méritos. Do you remember